Então é extremamente importante nós discutirmos essa questão à luz da ciência, à luz da boa filosofia e à luz da boa teologia. Eu queria começar a defender a interpretação de que Gênesis 1 e 2 esses dois versículos, Gênesis 3 também, eles devem ser interpretados literalmente, falando sobre os pais da nossa fé. Lutero, Calvino, Wesley, a imensa maioria dos pais da nossa fé interpretaram Gênesis 1 e 2 literalmente. Os dias da criação como 6 dias literais. De fato, a tradição da igreja tem muito valor. E sim, muitos reformadores e teólogos ao longo da história interpretaram Gênesis de forma literal. Mas vamos ser honestos aqui, isso por si só não fecha a questão. Lutero e Calvino também acreditavam no geocentrismo, e não por falta de fé. Era simplesmente a visão comum da época. Lutero chegou a ridicularizar quem achava que a Terra girava ao redor do Sol. Ele disse: Josué ordenou que o Sol parasse e não a Terra. Esse tolo quer inverter toda a arte da astronomia. Ou seja, ele interpretava literalmente o relato de Josué 10, achando que a Bíblia confirmava o modelo cósmico da época. Hoje nós sabemos que ele estava errado quanto a isso. E ninguém em sã consciência defenderia que devemos voltar ao geocentrismo só porque Lutero acreditava nisso. Então a pergunta é, será que nós devemos replicar automaticamente a leitura literal de Gênesis da forma que os reformadores faziam, só porque eles fizeram assim? Ou será que precisamos, como eles também fizeram, voltar às fontes, ler a escritura com coragem, honestidade e profundidade à luz do contexto original dela? Lembre-se que no vídeo sobre a palavra criar, nós já te mostramos que a única coisa que eles faziam quando tentavam ler o texto de forma literal, ou quando alguém tenta ler o texto de forma literal, é justamente não conseguir ler o texto de forma literal. O vídeo para você entender isso tá aqui nesse card aqui em cima, que é o vídeo sobre criar. Eu te mostro que basicamente todo mundo até hoje que tentou ler esse texto de forma literal falhou, porque eles não conseguiram ler o texto de forma literal. Os grandes que interpretaram essa palavra, na sua maioria viam ali dias literais, 6 dias, uma palavra digna de toda confiança, fatos, não boatos. Então esse é o primeiro ponto que eu queria levantar para vocês. Se você for olhar os grandes intérpretes da palavra, que conheciam o hebreu original, o que nós podemos falar? Fatos, não boatos. A interpretação corre exatamente como as palavras nos dizem. Um dos pilares da nossa fé, segundo a Reforma, é sola escritura, somente a palavra. Lutero falou isso, a gente tem que voltar a ler a palavra como a palavra deve ser lida. Mas hoje nós estamos colocando outras autoridades acima da palavra, a ciência. Então hoje a gente fala assim, não é só a palavra, não é só a palavra que tem autoridade máxima, absoluta, inerrante, autoritária e suficiente. Hoje nós dizemos assim, não, nós temos que colocar a ciência do lado da Bíblia. Será que isso deveria ser feito? A ciência é o livro 67. Nós temos 66 livros da palavra e agora nós temos mais um, o livro da ciência. E aí se coloca a ciência ao mesmo nível da palavra. Essa crítica parece forte, mas ela esconde, na verdade, um problema muito sério. Confundir ciência com o contexto original da escritura. Quem realmente coloca um livro 67 ao lado da Bíblia são aqueles que impõem uma leitura moderna e científica a um texto antigo, como se Gênesis tivesse sido escrito para explicar a biologia, a física ou até a astronomia. E isso é exatamente o que o Eberlin acaba fazendo quando ele tenta impor uma visão científico-literal do texto hebraico. Sim, eu concordo, sola escritura é central, para mim também. Mas para honrar isso de verdade, eu preciso me perguntar, o que o autor inspirado quis comunicar aos ouvintes originais daquele texto? Qual que era realmente a função de Gênesis naquele mundo antigo? Se nós voltarmos ao hebraico, ao estilo literário e à cosmovisão da época, nós vamos perceber que Gênesis 1 não está descrevendo a criação material de tudo, mas a organização funcional de um mundo habitável, com Deus entronizado como rei. Essa é a verdadeira reverência à escritura. Ler o que ela de fato diz, e não o que nós queremos que ela diga. Tá perdido? Sem problemas. É para isso que existe essa série que tá com o card aqui em cima, a playlist. E se você não assistiu os vídeos anteriores, dá uma olhada lá, porque principalmente o último vídeo que nós falamos dos 6 dias da criação, que tá no card aqui em cima também, e que nós vamos colocar no final na descrição para você, vão te explicar essa situação toda e você vai entender muito melhor do que a gente tá falando. Agora, hoje nós vamos falar do 7º dia, o ápice da criação como prometido no vídeo anterior. Nós vamos falar do que realmente está acontecendo em Gênesis 1, e aqui é muito importante entender a diferença entre dois tipos de história. Uma história de uma casa e uma história de um lar.
Essa analogia ajuda a clarear muito bem o ponto central da criação na teologia bíblica e mostra por que a leitura feita pelo Marcus Eberlin perde completamente o propósito do texto. O doutor acaba lendo Gênesis 1 como uma descrição da construção de uma casa. Ele se preocupa com os tijolos, o encanamento, o material usado e principalmente com quando essa casa foi construída. Em outras palavras, ele está preso numa leitura material científica moderna. Ele quer saber a idade da casa, os detalhes físicos, como se Gênesis estivesse tentando competir com a ciência moderna ou explicar o Big Bang e a origem de cada átomo do universo. De fato, nós cremos que Deus criou cada átomo do universo, mas não é isso que Gênesis está dizendo. Não é sobre isso o tema de Gênesis. Talvez seja o tema de João 1, mas não de Gênesis. Então, olhando o que Moisés realmente está dizendo, Moisés não está nos contando a história da casa. Moisés está nos contando uma história do lar que Deus criou. Pensa comigo, uma casa é só uma estrutura. Você pode ter paredes erguidas, a luz funcionando, o piso colocado, o telhado no lugar. Se você já morou num lugar que você não queria, você sabe muito bem que você pode ter a casa, mas você não está no seu lar. Porque isso, ter essas estruturas todas por si só, não faz um lar. Um lar é quando a vida há significado e há relacionamento envolvido. É quando alguém mora e vive naquele espaço com propósito, com ordem e com direção, com significado para aquelas coisas. O que acontece em Gênesis 1 é exatamente isso. Deus está transformando o mundo desordenado, ou seja, sem forma e vazio, num espaço ordenado, funcional e habitável. Ele está preparando o meu e o seu lar. Ele não está construindo só essa casa, não. O clímax disso tudo não é o sexto dia com a criação do ser humano, como muitos pensam. O verdadeiro clímax é o sétimo dia, é o verdadeiro propósito final de todas as coisas. E por que isso? Porque no sétimo dia Deus descansa. Mas não pense em descanso como tirar uma soneca ou ficar de pernas pro ar, assistir uma sériezinha, ficar tranquilo no final do dia. Isso não é descanso. Descanso na Bíblia, no hebraico, no ar, é o ato de assumir o trono, o controle, de passar a habitar e governar o espaço que foi ordenado. É quando Deus passa a viver naquele lar que ele estabeleceu, governando, se relacionando, mantendo a ordem. Isso é o descanso de Deus. É igual quando uma família se muda para uma casa nova, no primeiro dia tá tudo uma bagunça, né? Caixas fechadas, móveis fora do lugar. A casa existe, mas ela ainda não funciona como lar. Aos poucos a família arruma os cômodos, coloca os móveis no lugar, organiza a cozinha, monta os quartos. E quando tudo tá em ordem, o que eles fazem? Eles passam a viver ali. É isso que é descansar, não parar de agir, mas viver e agir dentro do espaço funcional que foi estabelecido. Esse é o ponto de Gênesis 1. Deus cria o mundo como um templo, como um lar, onde ele vai viver com o ser humano. Não é uma construção física apenas, é uma inauguração funcional. E esse conceito é totalmente apoiado na teologia bíblica e também no contexto do Antigo Oriente Próximo. Nos tempos antigos, quando um templo era construído, ele só se tornava de fato um templo depois de uma cerimônia de inauguração, geralmente com duração de 7 dias, inclusive. Não bastava a estrutura estar pronta, o templo só se tornava um templo quando Deus assumia o trono e passava a governar a partir daquele lugar. Era ali que o Deus de cada civilização daquele tempo descansava, ou seja, assumia o controle do cosmos a partir do seu espaço sagrado. O mesmo acontece em Gênesis. Os 7 dias representam essa cerimônia de inauguração. O mundo é o templo de Deus. O Éden é o centro desse templo. E Deus, ao descansar no 7º dia, ele está tomando posse do seu lar, assumindo o governo do universo e convidando os seres humanos a participarem com ele nesse projeto de ordem e propósito. Então veja, a obsessão com a idade da Terra, com os processos físicos, com o tempo cronológico dos dias da criação, é um tema legal para ser debatido e questionado, sim. E nós temos inclusive uma série aqui no canal debatendo as evidências e possíveis visões disso, né, que tá nesse card aqui para você ver. Ficou bom pra caramba, inclusive um desses vídeos é o nosso vídeo mais estourado com mais de 18 mil visualizações. Porém, quando eu imponho como uma verdade indiscutível, lida necessariamente no texto de Gênesis, isso se torna uma leitura errada, porque parte da suposição tá errada. As pessoas acham que Moisés está descrevendo como a casa foi construída, mas Moisés está contando por que esse lar foi criado e para quem ele foi feito. Deus não está simplesmente mostrando que ele é o construtor do universo. Ele está demonstrando que ele é o rei que governa esse universo a partir do seu templo cósmico, que ele quer habitar com o ser humano, se relacionar, viver junto, manter a ordem e a justiça nesse lar que é o mundo, e ele acaba tornando o ser humano um colaborador nessa tarefa. É por isso que essa leitura que pretende ser literalista, que tenta ser literalista, mas não consegue, e cientificista, que muitos fazem,
querendo que Gênesis prove a idade da Terra, refute Darwin e essas coisas, perde completamente o ponto da história. Muitos estão presos no cimento da casa, enquanto Moisés está falando da sala de jantar, com todos comendo juntos, sentados e conversando. O propósito do lar é a comunhão da criação. A implicação disso é gigantesca, porque se o mundo é o lar de Deus, isso significa que nós não somos donos desse mundo. Nós somos co-administradores com Deus, com responsabilidades de cuidar desse mundo. Nossa tarefa é manter a ordem, cuidar da criação, viver em harmonia com os propósitos dele. E mais, isso significa que Deus quer habitar conosco. A criação é um espaço relacional, ele não é um espaço apenas físico. Ou seja, Gênesis não está preocupado em nos dar um cronograma da construção do universo. Ele está preocupado em mostrar que a criação é o templo de Deus, que ele habita conosco e que o nosso papel é viver nesse lar como seus representantes. No final das contas, o que Gênesis está dizendo é o seguinte: o universo é a casa de Deus, mas ele o transformou num lar para habitar conosco. E esse lar só faz sentido se ele estiver presente. Se a gente tira Deus desse lar, como alguns acabam fazendo nessa discussão, mesmo sem perceber, ao reduzir o texto a uma batalha contra o evolucionismo, a gente perde o sentido do texto, como eu já disse. Porque o foco de Gênesis não é provar que Deus criou ou como ele criou. É mostrar para quê, por quê e para quem ele criou esse lar. Então a pergunta mais importante que a gente tem que fazer ao ler Gênesis 1 não é quando Deus criou o mundo, ou como foi o processo físico da criação. A pergunta certa que você precisa fazer, e eu também, é: para que Deus criou o mundo? E quem é esse Deus que está nos convidando a viver nesse lar com ele? E a Bíblia te mostra quem é esse Deus. A Bíblia não começa com a explicação científica do universo, mas com algo muito mais profundo, porque ela começa com a declaração teológica poderosa de que o mundo pertence a Deus, foi ordenado por ele e é o lugar onde ele quer habitar com o ser humano, com a sua criação, com os animais, com tudo que ele fez, porque tudo que ele fez é bom. E o templo dele é o lar dele e nosso também. Moisés escreveu Gênesis não para satisfazer a nossa curiosidade científica do século 21. Ele fez isso para confrontar a idolatria e mostrar que só existe um Deus verdadeiro. E que esse Deus é quem dá ordem, propósito e função a todas as coisas. E o ser humano, homem e mulher, foi criado à imagem dele para ser o administrador desse lar em parceria com o Criador. Moisés vem de um contexto onde ele viveu no meio de um monte de gente politeísta, viveu no meio do Egito. Então imagina, para ele confrontar isso é essencial. Ao tentarmos transformar Gênesis numa espécie de relatório científico contra Darwin, não só forçamos o texto além do que ele quer dizer, como também rebaixamos a profundidade teológica que Moisés está comunicando. Ele acaba transformando uma narrativa cósmica, relacional e cheia de significado numa discussão simplória sobre carbono 14 e camadas geológicas. E isso, sinceramente, é trágico, porque quando a gente perde o sentido teológico do texto, a gente perde também a nossa identidade como criaturas feitas para viver em comunhão com Deus. Então, se você quer levar Gênesis a sério, faça como Moisés. Olhe para o propósito, para o significado, para a função das coisas. Enxergue que a criação é mais do que matéria, é lugar de habitação divina. E que o sétimo dia não é o fim da criação, é o clímax da criação. É o dia em que Deus diz: agora é o meu lar, agora eu vou habitar aqui e vocês vão viver aqui comigo. É isso que Gênesis está nos convidando a entender. E esse é o convite de Deus para você. E o meu convite é para que você se inscreva no canal e ative o sininho, porque nós temos muita coisa para falar aqui sobre esse tema, como por exemplo o nosso aprofundamento sobre Adão e Eva, que a gente vai fazer muita coisa ainda, falar muita coisa sobre isso. A gente vai falar sobre Código de Hammurabi, 10 mandamentos, muita coisa, inclusive ainda sobre Gênesis, tem coisa demais para falar. Se você gostou desse conteúdo, considere ler uma das nossas principais referências, que está com o link na descrição para você poder comprar e ler O Mundo Perdido de Adão e Eva. Agora, se você quer entender com profundidade o propósito de cada dia, cada detalhe da descrição da criação de Deus, você precisa realmente ver esse vídeo que está aqui em cima e depois os outros que estão nessa playlist aqui embaixo, que vão falar sobre todos esses temas que a gente discutiu nesse vídeo.